Aqui nós temos algumas gravuras e a nossa produção está mostrando, no decorrer do programa, aqui o gaúcho tomando mate, né? Isso é um clássico, aí vem desde a época dos indígenas, né? O cavalo. Sim, o cavalo sempre fez parte também. Conversando. E aqui tem um ponto interessante, que são as pratarias. Sim, esse é um outro capítulo que eu A faço. senhora citou de forma breve aqui na sua explanação os utensílios e tal. E aqui há um destaque específico às pratarias e ocupa boa parte do livro, inclusive pegando o início, em meados do século XIX, do século XX, desculpa, na parte inicial do século XX, as primeiras datas, produções da Eberle, a antiga metalúrgica Abramo Eberle de Caxias do Sul, produzindo utensílios de metal, propriamente dito, inclusive para o Exército Brasileiro. E a senhora dá conta também desses perfis, ou seja, o perfil caxiense, uma caxiense produzindo um livro em Caxias do Sul, então teria que puxando um pouquinho a brasinha. Teria que ter um enfoque, digamos assim, Caxias para o tradicionalismo. A propósito, estamos na capital dos CTGs, né? Exatamente. Mas, na verdade, Fábio, talvez tu não conheça todo o meu percurso. Eu já tinha feito um livro sobre prataria gauchesca há bastante tempo atrás. E o que, na época, eu tinha conseguido era mais informações sobre o Uruguai e a Argentina e que o Brasil adotava. Então, eu consegui entrar em coleções privadas bem importantes, principalmente de Buenos Aires, mas eu não conseguia fazer a presença gauchesca brasileira. Né? E, como eu te digo, uma pesquisa não acaba nunca, ela vai caminhando e conforme eu fui conhecendo outras situações, eu consegui, através de colecionadores também, brasileiros então, de documentos de 1907, 1908, 1928, etc., sobre a metalúrgica Abramo Eberle. O que acontece da metalúrgica? A metalúrgica fornecia, como tu disseste, ao Brasil inteiro peças de montaria, né, tanto para a parte interiorana, no sentido de peões, distância, etc., quanto para o Exército Brasileiro. Não vamos esquecer que, na época, o cavalo era o Porsche de hoje, né? Então, o cavalo era o elemento mais, vamos dizer assim, mais importante na conduta do gaúcho, porque ele a pé, ele só estava dentro da estância. No momento em que ele queria transportar, levar ou fazer qualquer coisa, qualquer trâmite da sua vida, ele tinha que utilizar o cavalo. Então, o cavalo fazia parte do seu todo. Tanto é que nesse livro eu junto a indumentária e a prataria, que a prataria, não vamos esquecer, não é prata pura, é simplesmente todos os metais que foram usados. Sim, o termo prataria para caracterizar os metais. Né? Exatamente. Então eu consigo juntar as duas peças, porque para mim esse livro tem a conduta do gaúcho como um todo. É ele, a sua vestimenta, o seu cavalo e a vestimenta do seu cavalo. Né? Inclusive com os avios de mate, que é aquilo que é a conduta de costumes dele. Como é que ele se conduzia em seus costumes? Ele se vestia, ele tropeava, ele mateava, ele descansava. E tem até, a senhora faz diferenciações dos tipos de facas. Sim. Tem aquela ideia do gaúcho levar a sua própria faca, se precisar. Exatamente. Até para comer, em última análise. Ele mesmo vai cortar a sua carne. Né? Exatamente. Tem uma situação ali que eu fiquei feliz, no sentido de que tem muita gente que não sabia do isqueiro. Que o gaúcho levava nos seus bolsos da guaiaca o isqueiro. Mas como isqueiro? Mas, claro, ele fumava o seu cigarro, que era feito à mão, que é o seu palheiro, né, que é o nome correto, e levava o seu isqueiro. Então tem uma página dupla do livro que versa só sobre os isqueiros. É um elemento pequenininho, quase que insignificante, mas que faz parte desse todo do personagem. E a senhora, a propósito, até citou em algumas oportunidades as pesquisas do Nico Fagundes, Sim. Antônio Augusto Fagundes, recentemente falecido. Tem uma foto dele. Ele foi meu maneco. Com o palheiro dependurado, digamos assim. Exatamente, ele foi me visitar na praia
E eu disse, não, agora você vai virar meu maneco. Oi, agora fica essa foto emblemática, né? Exatamente. Ele foi um personagem bem importante na trajetória da minha pesquisa, como foi Paixão e foi Lessa, e o Fernando Assunção no Uruguai, que foi realmente A senhora citou dificuldades do ponto de vista acadêmico, mas o próprio Paixão Cortes, que também é muito contemplado na sua obra, ele empreendeu estudos pessoais, até pela própria convivência, e conseguiu muito do que a senhora tratou, e que para nós, por exemplo, eu já fiz algumas pesquisas, não desse porte, mas a fonte primária ela é muito legal. O jornalista, quando vai pegar os jornais vocês têm essa vantagem. Época, os documentos, e a senhora valorizou muito isso. A pesquisa primária. Muito do esforço que o Paixão Cortes empreendeu só existe por causa disso. Ele foi lá, daqui a pouco uma família que não dava bola para uma documentação que acabaria indo fora, ele foi lá e resgatou, e descobriu diversos tipos de danças, de trajes, que é o que lhe interessa aqui. Quando eu falo acadêmico, eu não estou desmerecendo os produtos. Claro, claro. Acontece que eu estava afiliada e anexada a uma universidade. É nesse sentido o acadêmico que eu falo, né? E o sistema de fazer a pesquisa acadêmica é uma forma diferente da outra. Exatamente nessa direção. A senhora está valorizando, inclusive, o esforço desses tradicionalistas que permitiram que a senhora pudesse pesquisar. Exatamente. O Paixão, por exemplo, a pesquisa dele inicial, não hoje, mas na inicial dele, ele vasculhou nos baús, propriamente dito. Ele vasculhou a peça como peça dentro de um contexto natural, dentro de uma fazenda, dentro de uma entidade onde tinha peças guardadas. Então, a pesquisa dele inicial é muito importante. Tanto é que eu me baseei nela. Mas o que ocorre, no caso do Paixão, um pouco, mas principalmente no Antônio Augusto, é que eles acompanham. Como eles estão muito envolvidos com os CTGs atuais, não tem como não serem influenciados com a dinâmica que está acontecendo dentro dos CTGs. Porque a mulher é infinitamente imprecisa naquilo que ela gosta. Ela gosta de incrementar o seu visual. Então, as mulheres dos CTGs, por mais orientadas na questão histórica, etc., elas tendem a fazer alguma coisa do seu gosto, da sua maneira, né? E isso, as pessoas que estão ligadas aos CTGs, que no caso era o Antônio Augusto e é o Paixão Cortes, eles não conseguem desvincular, vamos dizer assim, né? Essa tendência mais moderna de se vestir. O que ocorre aí, até quero fazer uma questão aqui, é que eu tive uma grande vantagem perante o meu clubinho de bolinha. Eu tive uma grande vantagem, seletíssimo, mas eu tive uma grande vantagem, porque o homem, não desmerecendo vocês todos, né, não desmerecendo de jeito maneira, mas vocês têm uma maneira de olhar o traje, principalmente o vestir de si mesmo ou da companheira, de uma forma quase poética. Ai, você está linda. Quer dizer, vamos dizer assim, o contexto todo é que vale para o olhar de vocês. O que eu levei de vantagem nessa questão? É que eu era professora da universidade já, e eu era especialista em bordados, tecidos. A senhora foi para os detalhes. Exatamente, eu fui para os detalhes. Então, a interpretação de leitura até de um artigo ou de um documento histórico ficava diferente da minha maneira de ver e da maneira de ver deles. Tá? Então, eu tive esta vantagem, que eu conhecia o produto desde o seu nascimento, porque eu era professora na universidade de cardar, de ir para as fazendas de vacaria, de fazer a coleta da lã, de fazer a lavagem da lã, de fazer a fiação, fazer o tecido. Tudo isso me deu uma perspicácia, vamos dizer assim, no olhar dos tecidos e da vestimenta, que eles inclusive me parabenizavam, porque eles não tinham percebido isso, né? Mas não era defeito deles, e sim é uma ótica diferente daquele que é um produtor, daquele que é um conhecedor do tecido propriamente dito, e daquele que simplesmente vê o todo.
que é o resultado final do tecido vestido, né? Do tecido vestido. Mas, enfim, eu acho que foi uma vantagem que eu tive, sem dúvida nenhuma, né? Mas que eu tento retratar no livro, tanto na questão de vestimenta, quanto na questão de pratarias. Professora, que caminhos, então, nós vamos tomar? Nós estamos um pouco além do tempo. Agora, o assunto, ele rende, eu como jornalista me senti muito provocado, até por outros textos, enfim, obras que eu acabei lendo sobre o assunto com o passar do tempo. É muito interessante. Mas ainda, vamos tentar aqui fazer um fechamento. Nós tivemos um marco interessante na cultura gaúcha, que foi em 1948, digamos, aquele movimento propulsor inicial do chamado tradicionalismo gaúcho. Exatamente. Lá no Colégio Júlio de Castilhos, liderado pelo Barbosa Lessa, Paixão Cortes e companhia. Que então instituíram o movimento tradicionalista gaúcho. Estavam se espelhando no Uruguai. Com os seus CTGs, digamos assim. Exatamente. Isso provavelmente teve alguma influência na vestimenta e na rotina do gaúcho. Hoje em dia há críticas, as pessoas que vão aos CTGs, como a senhora mesmo falou, às vezes as pessoas já não seguem com tanto rigor na vestimenta, tentam colocar algum estilo próprio ou copiar alguma situação que tenham vislumbrado num outro tipo de festa. Que rumos a senhora acredita que possa tomar os próprios hábitos, aí então influenciando na vestimenta e nos utensílios do gaúcho, na medida em que a senhora aqui acabou de trazer uma obra que pressupõe-se ser a maturidade da sua própria pesquisa iniciada lá nos anos 80. Daqui a pouco, será que daqui a uns anos a senhora vai precisar rever de novo, porque certeza. O tradicionalismo está mudando muito? Não, a pesquisa que é fundamentada, ela é evolutiva. Claro. Ela não existe traje fixo. Tanto é que dentro do próprio contexto que eu trabalho aqui, nós temos uma evolução de 3 trajes principais, que é o xiripá tipo saia, depois vai para o xiripá tipo fralda e depois vai para a bombacha. A bombacha já está há quase 200 anos conosco. Então, eu jamais pensaria que a bombacha será eterna. Claro. Mas tem um porém. Eu acho que a partir do século XX, nós temos uma conscientização de que aquilo que é tradicional se fixou nos 800, tá? O que é tradicional se fixou nos 800. E não vai é mudar só pouco, é isso? Como? Vai mudar pouco, então. E se continuar essa consciência da preservação, não vai mudar. Claro. Não vai mudar. O que pode mudar é os tecidos, a consistência, a textura, esse tipo de coisa. Mas não vai mudar. Nós temos que distinguir aquilo que é repentino, aquilo que é meio modista, aquilo que é passável, que não permanece, que são os modismos. Como, por exemplo, entrevistando aí os patrões de CTGs e líderes do movimento, são muito críticos com relação ao chamado rock gaúcho. Com certeza. Aí depois há um retorno, aquela milonga tradicional. Exatamente. Música de novo de raiz é a questão dos mesmo. 800, de novo. Então, se continuar a conscientização de que os 800 são o legado real do tradicionalismo, não vai mudar. Mas isso não é lei. Eu sempre digo que, para quem me pergunta, que pelo menos 30 anos tem que ser passados para ver se a modinha aquela permaneceu como tradicional ou não. Então vai ficar a provocação aqui, que na medida que a senhora traz um livro que se propõe a ser a maturidade da sua pesquisa, ele pode se tornar só o meio do processo. Exatamente, eu não tenho como saber isso, a não ser daqui 50 anos que você estará vivo ou não. Mas de qualquer estaremos todos nós aqui gravando de novo. Tá ok. Mas de qualquer forma é um processo lento e que só se fixa com o uso. E o uso só se faz na hora que o legítimo autor, o legítimo dono do traje, que no caso nós estamos falando do gaúcho, o personagem gaúcho que está na campanha, que continua usando o cavalo, que continua lidando com o gado de fato, é que vai nos dizer se essa moda vai mudar, se esse traje vai trocar ou não.